Olá pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à nossa mini aula. O tema de hoje será a aplicação da Lei Maria da Penha. Quem pode se beneficiar das previsões da Lei Maria da Penha? Essa lei é constitucional? Então vamos lá. Eu gostaria de iniciar lendo uma sentença que foi proferida há algum tempo, há alguns anos. Justamente porque essa sentença questiona a validade da Lei Maria da Penha e a constitucionalidade. Vamos lá? Esta lei, abre aspas, Maria da Penha, é uma heresia manifesta. Fere a lógica de Deus. O mundo é masculino. A ideia de que temos de Deus é masculina. Jesus foi homem. A mulher moderna, que nem de pai para seus filhos precisa, a não ser de espermatozoides, assim o é só porque se frustrou como mulher e como ser feminino. Tanto é verdade que aquela que encontrar o homem da sua vida, aquele que a complete por inteiro, que a satisfaça como ser e principalmente como ser sensual, essa mulher tenderá a abrir mão de tudo ou muito, no sentido dessa igualdade. Ora, para não ser eventualmente envolvido nas armadilhas dessa lei absurda, o homem terá de se manter tolo, mole, independente, longe de ser um homem de verdade, másculo, contudo gentil, como certamente toda mulher quer que um homem seja. Essa sentença foi proferida não há séculos, não há décadas, mas em 2007, por um juiz de direito em Minas Gerais, que está, inclusive, afastado. Mas não é a única. Nós também tivemos uma sequência de sentenças no Rio Grande do Sul, em que o juiz se recusava a conceder medidas protetivas, dizendo que a lei era um equívoco, e essa condição de inferioridade da mulher não existia na região sul. A Lei Maria da Penha é ou não constitucional? Afinal de contas, a Constituição não prevê, lá no artigo 5º, que homens e mulheres são iguais perante a lei? Vocês já ouviram falar da igualdade formal e da igualdade material? Então vamos lá. A igualdade formal é igualdade perante a lei. Em direitos e obrigações, a lei não pode fazer discriminações absurdas, dizendo a lei não se aplica a Valéria porque o nome começa com a letra V, ou porque nasceu em setembro, ou porque fulano é isso ou aquilo. Então, a lei deve dar as mesmas oportunidades para as pessoas, igualdade em direitos e obrigações, o que proíbe discriminações sem sentido. Mas existe também a igualdade material. Porque nós, pessoas, não somos iguais, somos seres peculiares. Em algumas situações, há pessoas que são mais vulneráveis do que outras. Então, a pessoa idosa, uma criança, um adolescente, quando comparado a um adulto, uma pessoa com deficiência e também a mulher em situação de violência. A igualdade material significa tratar desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade, ou seja, proteger de uma forma diferente aquelas pessoas que precisam de uma atenção especial. E esta é a situação das mulheres que sofrem violência. A Lei Maria da Penha até prevê no artigo 4º que se deve considerar as condições peculiares das mulheres em situação de violência. Por muito tempo nós escutamos, e às vezes eu ainda escuto, argumentos como dessa sentença. É mimimi, é coisa de mulher, não precisa de Lei Maria da Penha, porque a mulher vale mais do que os outros. Lesão é lesão, homicídio é homicídio, por que uma lei diferente para mulheres? Esses questionamentos restaram superados desde uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é o nosso tribunal hierarquicamente superior, tem maior hierarquia no nosso país, e justamente é o tribunal que tem por finalidade guardar a Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal decidiu, então, em 2012, em 9 de fevereiro,
que a Lei Maria da Penha, isso na ação direta de constitucionalidade número 9, que a Lei Maria da Penha era constitucional, ou seja, essa discriminação positiva não ofende a Constituição. O outro questionamento que nós tivemos logo após o surgimento da Lei Maria da Penha foi o seguinte: qualquer mulher está protegida pela lei ou só aquela mulher vulnerável, aquela mulher, por exemplo, que sofre uma violência muito severa, que não trabalha, que não tem independência? É necessário que se comprove a vulnerabilidade daquela mulher no caso concreto? Esse questionamento foi muito presente no caso da Luana Piovani. Não sei se vocês lembram, esse caso ele foi julgado em 2014. E aí, o que se decidiu lá no Rio de Janeiro? Que a Luana Piovani não estava protegida pela Lei Maria da Penha, porque ela não tinha uma relação amorosa estável e porque ela não era vulnerável. Essa decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi levada ao STJ, que é um outro tribunal que nós temos também federal, e o STJ definiu o seguinte, que a vulnerabilidade da mulher está presumida pela Lei Maria da Penha. Ou seja, não há necessidade, naquele caso concreto, se verificar se a mulher em situação de violência é ou não socialmente vulnerável. Essa decisão é de 15 de abril de 2014 e a relatora, a Laurita Paz. Quem é que pode utilizar a Lei Maria da Penha? A quem ela se destina? A Lei Maria da Penha é uma lei feita para mulheres, para proteger mulheres, porque historicamente, culturalmente, socialmente, as mulheres estão em uma situação de desigualdade e as mulheres sofrem violências mais severas. Nós sempre escutamos o seguinte argumento: ah, mas os homens não morrem? Sim, homens também são agredidos e morrem nas ruas, muitas vezes nas mãos de outros homens. Mas as mulheres morrem ou são agredidas em casa, em uma situação que não conseguem oferecer resistência e na mão dos seus parceiros. Esse é o padrão. Daí a necessidade de uma proteção específica e diferenciada. Então, a Lei Maria da Penha é destinada a mulheres. O conceito de mulher não é biológico, mas jurídico. Tanto é mulher aquela pessoa que nasce com órgão sexual feminino, como aquela pessoa que se considera mulher, que tem identidade de mulher. Então, podem se socorrer da Lei Maria da Penha mulheres trans e mulheres travestis. Aliás, fica uma dica: a forma correta de se referir a uma pessoa trans, mulher e travesti é com o feminino, a mulher trans, a travesti, porque para nós do direito, do sistema de justiça, são mulheres, independentemente do órgão sexual, da natureza biológica. A Lei Maria da Penha, ela tem um pré-requisito para a sua aplicação, que é a violência de gênero. Então, consta lá da lei que é uma violência baseada no gênero. O que é gênero? É a violência contra a mulher por ser mulher. A violência de gênero, ela envolve alguns conceitos. Então, é uma violência relacional, em que há dominação de um, submissão do outro, e é uma violência transgeracional, ou seja, um padrão que vai se repetindo de geração para geração. Daí a importância a gente conversar sobre violência contra a mulher, desmistificar essa violência, desconstruir a ideia de que a violência contra a mulher não é grave, para que a gente possa quebrar esse ciclo de continuidade que é a transgeracionalidade. Então, a Lei Maria da Penha tem esse filtro gênero. É uma lei que se aplica para proteger a mulher por ser mulher. Além disso, essa violência de gênero deve ocorrer em um dos 3 âmbitos previstos em lei. E nós temos os âmbitos de relação afetiva, doméstico e familiar. Então, uma violência de gênero no âmbito da relação afetiva, ou uma violência de gênero no âmbito doméstico, ou violência de gênero no âmbito familiar. O que é relação afetiva? Casamento, convivência, ex, todos, ex-namorado,
ex-ficante, ex-ex, até mesmo uma paixão unilateral. Aliás, é importante a gente dizer que existem muitos feminicídios praticados por paixões não correspondidas, então é uma situação de violência de gênero. Em relação ao profissional do sexo, também é possível aplicar a Lei Maria da Penha, porque quando acontece a violência é por um exercício da masculinidade, ou por um ciúmes, ou porque o homem se julga dono ou com o direito de exigir algo daquela mulher. Me perguntaram nas minhas redes se aplicaria a Lei Maria da Penha numa relação de amizade. Depende. Uma relação de amizade envolve afeto, mas nem sempre essa violência é de gênero. Então, eu vou aplicar a Lei Maria da Penha quando nessa relação de amizade existir uma violência de gênero. A vítima, nós já falamos que é a mulher. O agressor pode ser homem ou pode ser uma mulher, desde que a razão da violência seja o fato de que a vítima é mulher. Então, dois amigos, homem e mulher. E o amigo pratica violência contra a amiga, porque ele nutre afeto, porque ela não se comportou direito ou porque ele teve ciúmes. Aí sim eu posso aplicar a Lei Maria da Penha. Então, sempre unindo esses dois requisitos, violência de gênero, mais, tá, um dos âmbitos como a relação afetiva. Já está bastante pacífico que não é necessário que a convivência afetiva seja estável, duradoura. Existe até uma súmula de entendimento de que, para a configuração da violência doméstica prevista no artigo 5º da lei, não se exige coabitação entre o autor e a vítima. Então, súmula é uma consolidação de entendimento dos tribunais. Então, já se consolidou, então, essa previsão de que não há necessidade de uma convivência duradoura na mesma casa com marido e mulher. Não é isso que a lei prevê. Nós temos mais dois âmbitos ainda previstos em lei. Então, a violência de gênero no âmbito doméstico. O que é âmbito doméstico? É o âmbito, o espaço de convivência entre as pessoas, não necessariamente parentes. Por exemplo, um patrão que pratica assédio sexual em relação à funcionária que trabalha na sua casa pode ser responsabilizado nos termos da Lei Maria da Penha? Sim, porque é uma violência contra a funcionária por ser mulher no âmbito doméstico. Então, o filtro aqui também, novamente, é o fato de que a vítima é mulher. Nós tivemos casos, por exemplo, de aplicação da lei para pensões, vizinhos, pessoas que têm uma convivência doméstica, quando essa violência foi baseada no exercício da força, da masculinidade, da dominação. Teve um julgado que eu encontrei esses dias estudando, que foi o seguinte: duas vizinhas brigaram em razão da poda de uma árvore. E uma das vizinhas agrediu a outra, que era idosa. Nesse caso, se aplicou a Lei Maria da Penha. O meu entendimento é de que não deveria ser aplicada a Lei Maria da Penha. Ah, mas porque são duas mulheres? Não, porque a Lei Maria da Penha só se aplica quando a razão da violência é o fato de a outra pessoa ser mulher. Então, nesse caso, não foi uma poda de árvore. Então, há direito à proteção, mas não por essa lei. Aliás, a Lei Maria da Penha, quando fala de relação entre pessoas, ela também protege a relação entre duas mulheres. Então, esse namoro pode ser entre homem e mulher e entre mulher e mulher. Por quê? Porque a lei expressamente prevê. E nós temos inúmeros casos de violência entre namoradas, entre mulheres que se casaram ou convivem. E no âmbito familiar, é o último âmbito. A violência pode acontecer entre irmãos, mãe e filho e outros parentes. Em que hipótese se aplica a Lei Maria da Penha? Quando a razão daquele ato, a razão da agressão, a razão do desrespeito, da violência é o fato de que a vítima é mulher. Entre irmãos, se a razão é o poder do irmão, sim, porque ele é o homem da casa. Se é uma questão unicamente financeira, ele agride a irmã e a cunhado, também não. Então, sempre pensem no seguinte: a Lei Maria da Penha é uma lei que tem esse pré-requisito e essa perguntinha que nós temos que fazer. A violência foi feita contra a mulher porque ela é mulher?
Muito obrigada e até a próxima aula.